Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Olá, aluna, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do nosso mini curso de língua portuguesa. Que honra, que alegria. Muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Vamos lá. Esta aula, este assunto, cai muito em prova, que é o assunto de redação oficial. E eu ainda tenho que destacar muito para você que esse assunto vai cair ainda mais, porque neste ano, na verdade, finalzinho do ano passado, finalzinho de 2018, houve uma mudança do Manual de Redação da Presidência da República. Foi lançada uma terceira edição do manual, e aí então muita coisa foi alterada em relação ao manual anterior, e é preciso que você esteja atento aqui às novas orientações do Manual de Redação da Presidência da República. Para você que não sabe o que é Manual de Redação da Presidência da República, eu já vou mostrar para você, você já vai entender o que eu estou dizendo, tá? Mas vamos lá então falar sobre redação oficial. A gente vai tratar então primeiro o que é a redação oficial, vamos ver os atributos da redação oficial, e aí então a gente vai falar da clareza, da precisão, da objetividade, da concisão, da coerência e da coesão, da impessoalidade e da formalidade da padronização. Tudo isso aqui são atributos da redação oficial, mas eu já vou falar para você o que seriam esses atributos, tá bom? Vamos lá, o que é redação oficial? A redação oficial se refere aos documentos que são elaborados pela administração pública. Olha, antes de ser servidor público e quando eu estava aí no início de estudo para concurso, as pessoas falavam ofício, memorando, que diabo é isso, menino? História de nunca ouvi falar. É o seguinte, a administração pública, ela precisa elaborar documentos para se comunicar, seja dentro daquela unidade, seja dentro do órgão, seja com outro órgão. Além de ela se comunicar dentro do órgão, com outro órgão, ela também pode se comunicar com particulares, tudo bem? Ou seja, para fora daquele órgão, mas com particulares, não com outro órgão. Para ela se comunicar dessa maneira, ela precisa ter um mesmo formato de documento para que toda a administração pública possa ter uniformidade, para que eles possam ter padronização. Porque não faz sentido o Ministério da Fazenda, por exemplo, elabora um tipo de documento e o STJ elabora outro tipo de documento. Entende? Então, a redação oficial busca essa uniformidade, essa padronização de textos que são elaborados pelo gestor público, pelo administrador público, tá bom? E aí, olha, a administração pública, a fim de que haja uma uniformidade, a fim de que haja uma padronização, elaborou o Manual de Redação da Presidência da República. A segunda edição, a edição anterior a essa que foi lançada em dezembro, foi uma edição que aconteceu em 2002. E aí, no final de 2018, eles lançaram a terceira edição do Manual de Redação da Presidência da República. Inclusive, para você que está estudando já concurso há um tempo, você sabe que havia antes memorando, aviso e o ofício, né, como os principais documentos da redação oficial. Agora só há ofício. Tudo isso por conta desse novo Manual de Redação de Presidência da República. Primeira coisa, baixe o manual. Ele está disponível online. Vai no Google, digite Manual de Redação da Presidência da República, você vai ver o manual, deixa aí no seu computador, porque fica fácil para você olhar esse manual, visualizar, estudar esse manual, tá bom? Outra coisa importante, o manual ele é dividido em duas grandes partes. Eu tenho uma primeira parte que se refere a documentos oficiais, e dentro desses documentos oficiais, eu tenho toda a forma de diagramar, todos os atributos, como é que eu vou organizar esses documentos. E tem a parte, ainda nessa primeira parte, de gramática. Concordância verbal, regência, crase, tem vários aspectos. E a segunda parte desse manual trata de textos legislativos, de como que algumas normas são elaboradas, não é? Como é que as leis, lei ordinária, lei complementar, enfim, como várias normas são elaboradas, tudo bem? Para o nosso estudo, a gente vai usar sempre a primeira parte.
E dentro dessa primeira parte, a gente vai utilizar essa parte de formatação e redação dos textos. A parte de gramática, a gente vê nas aulas de gramática. Então, toda vez que eu falar para você de redação oficial, eu quero que você se atente para esses aspectos de formatação do documento e maneiras de elaborar esse documento, tá bom? Muito bem. Aí olha aqui essa afirmativa de prova. A redação dos atos normativos deve permitir que cada cidadão, a partir de suas condições próprias de leitura, atribua ao texto legal sua própria interpretação. Jamais, né, meu povo? Jamais. Item é errado. Por que que isso é errado? Porque cada pessoa não pode ter uma interpretação diferente. As pessoas, elas têm que ter uma mesma interpretação. E como é que eu consigo ter a mesma interpretação? Tendo um manual que adote um padrão, que eu tendo uma administração que seja uniforme na sua maneira de comunicar. Por isso que existem todos os estudos de redação oficial, para que a administração fale de uma maneira e todos que possam ler tenham o mesmo entendimento. Imagina se cada um fosse entender um aspecto de uma lei, ou cada um fosse entender um aspecto de um ofício, haveria um grande problema, né? Item errado. Aí agora a gente vai falar sobre os atributos da redação oficial. O que são atributos da redação oficial? Atributos são características que os textos oficiais devem ter. Características, elementos próprios da redação oficial que devem ser observados. Tudo bem? Olha aqui, a gente vai tratar da clareza, da precisão, da objetividade, da concisão, da coerência, da coesão, da impessoalidade e da formalidade e padronização. Primeiro, clareza. O que é clareza? Clareza é, dentro do meu texto, não haver trechos obscuros. Por quê? Como assim não haver trechos obscuros? Trechos que não possam ser compreendidos facilmente pelo meu leitor. Porque, no final, lá, a intenção é informar o leitor, muitas vezes informar o cidadão. Então, não posso ter trechos obscuros. E o manual ainda fala que ter trechos obscuros é contra o próprio princípio da publicidade, da administração pública. Publicidade. Porque vocês vão ver que boa parte desses atributos, eles são embasados naqueles 5 princípios lá da administração pública do artigo 37 da Constituição. Então, como são textos oficiais, os textos oficiais também têm de seguir os princípios da administração pública, né? Consegue perceber como uma coisa está ligada à outra? Então, esses atributos, vez ou outra, fazem referência aos princípios da administração. Então, o princípio da clareza está muito envolvido com o princípio da publicidade, porque quando eu trago um trecho obscuro, eu acabo por não dar publicidade ampla àquele meu documento. E aí o manual, ele traz algumas estratégias para obter a clareza. A primeira, deixa eu apagar aqui, para vocês verem. A primeira estratégia para obter a clareza e, portanto, não ter os trechos obscuros. Preferir a ordem direta na construção do período. O que é a ordem direta? É ter sujeito, verbo e complemento. Então, se eu tenho a ordem direta, eu facilito a interpretação. Se eu falar, por exemplo, para você assim, matou o homem a mulher. Você consegue saber quem é que matou quem? Você não consegue saber. Temos uma frase com problemas, né? Então, se eu colocasse, por exemplo... Vamos mudar de exemplo? Matou, não vamos matar ninguém, não? Hoje não. Se eu fosse assim, viu o homem a mulher. Então, se eu colocasse assim nessa frase, permanece ambígua, né, a frase, eu não consigo saber quem praticou a ação, ou quem foi visto, ou quem viu, enfim. Se eu colocar assim, agora, a mulher viu, vamos só tirar essa letra maiúscula. A mulher viu o homem, agora eu já sei. Sujeito, verbo e complemento. Tudo bem? Então, por isso que o manual fala para preferir a ordem direta na construção do período. É muito comum na linguagem jurídica as pessoas querendo falar assim,
afirma o requerente, sendo que ele poderia muito bem falar o requerente afirma, que é isso, colocar na ordem direta, né? Vamos para a segunda estratégia que o manual traz para trazer, foi ruim, hein? O que o manual traz para que a gente consiga atingir a clareza. Vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui o exemplo. Ó. Utilizar vocabulário simples, porém formal. Então, quando eu falo de simplicidade, eu não estou falando com pobreza de estilo. Eu não estou falando com informalidade. Pobreza de estilo, né? Eu não estou falando de informalidade. Isso é diferente. Não tem nada a ver simplicidade com informalidade. Não é porque eu vou apresentar um vocabulário simples, acessível, que eu não vou apresentar a palavra você. Em alguns contextos, ou que eu não posso apresentar, por exemplo, se eu for, por exemplo, escrever redigir, eu não posso colocar red, por exemplo. Eu tenho que escrever a palavra da maneira como ela está. Eu não posso falar VC, PQ, não é? Porque ali, dentro daquele documento, tem de imperar a formalidade, tudo bem? Usar frases curtas. Um dos grandes problemas dos textos que são problemáticos, problemas que são problemáticos, eita, mas tá difícil. Um dos grandes problemas dos textos que são obscuros é quando há muita intercalação. Quando eu coloco o sujeito e o verbo, e entre o sujeito e o verbo eu coloco vários elementos intercalados. Isso prejudica o leitor, porque o leitor às vezes se perde quando há esse sujeito, aí não consegue perceber onde é que está o verbo ligado a esse sujeito. Enfim, é muito melhor que eu apresente frases curtas. Quando eu tiver frases curtas, o leitor consegue facilmente detectar o sujeito, o verbo e o complemento, né? E aí isso facilita a interpretação. Empregar sinais de pontuação de forma sensata, sem abuso de caráter estilístico. O que ele está falando sem abuso de caráter estilístico? É porque, por exemplo, existem as vírgulas opcionais. Para você, inclusive, que assistiu a aula 1 do nosso minicurso, você vai se lembrar que a gente tratou do adjunto adverbial de pequena extensão, a vírgula é opcional, sim? Então, quando eu tenho essas vírgulas opcionais, se eu já perceber que no meu texto já há várias vírgulas, já tem várias vírgulas obrigatórias, quando eu tenho essas vírgulas opcionais, é preferível então não usar. Exatamente para não incorrer nesse erro aqui de empregar sinais de pontuação de maneira excessiva. Tudo bem? Evitar expressões rebuscadas, ou seja, eu vou falar lá antanho. Sabe o que é antanho, meu filho? Minha filha. Sabe o que é isso, antanho? Antanho é antigo. Aí, quando acontecia anteriormente, né, de coisas antigas. Eu vou utilizar antanho porque eu achei bonito? Não, por que eu não vou usar isso? Porque isso afugenta meu leitor, faz com que o meu leitor se afaste de mim. Assim como a minha família é lá do Ceará, eu vou falar estribado no ofício, estribado. Estribado é uma coisa que o pessoal lá do Ceará vai entender. Agora, o pessoal, talvez, do Rio Grande do Sul não vai entender. Então, eu posso usar regionalismos? Também não posso. Por quê? Porque lembra daquilo que eu mencionei lá no início do curso, da aula. A gente tende a apresentar uma informação padronizada, uma linguagem padronizada para que todos possam ter o mesmo nível de entendimento. Tudo bem? Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. O que significa essa uniformidade de tempo verbal? Ora, se eu comecei a falar com o verbo no presente, e se eu estou, por exemplo, solicito, peço, os verbos estão no presente, não faz sentido eu começar falando solicito a Vossa Excelência alguma coisa, requeiro que Vossa Excelência, então, faça isso, e lá no final eu falo, recomendarei ou recomendei, se tem a mesma noção, se tem o mesmo nível de ação entre esses 3 parágrafos. Tudo bem? É claro que, dependendo do contexto, eu posso mudar esses verbos de acordo com o que aconteceu nas ações, né? Então, por exemplo, eu poderia falar, o Congresso editou a medida provisória, ou transformou a medida provisória em lei, transformou, passado.
E depois falar, então solicito, que agora é o que você faz. Mas se eu estiver, por exemplo, solicitando nos 3 parágrafos do meu ofício, não faz sentido eu utilizar tempos verbais diferentes. Tudo bem? É isso que o manual traz. Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. O que significa isso? Ele está dizendo, por exemplo, se eu for falar assim, o Código de Processo Civil, Código de Processo Civil, CPC, Código de Processo Civil, CPC, trouxe inovações. Então, eu coloquei o significado primeiro e depois coloquei a sigla, tudo bem? Poderia ainda trazer um travessão ainda para introduzir essa sigla, CPC, tudo bem? Ok? A precisão é um atributo que complementa a clareza. O que é a precisão? A precisão está muito ligada à linguagem técnica. Como assim a linguagem técnica? Quem é de determinada área, né, quem já teve uma formação, sabe que nessa sua área de formação existe uma linguagem própria dessa sua área, né? No direito, existe uma linguagem própria do direito, do médico, da medicina, enfim. Então, cada área com essa sua linguagem técnica, essa linguagem técnica ele existe para trazer precisão. O que o médico talvez usa, eu nem vou falar de médico, vou falar da área do direito que é domínio melhor. Mas por que ele fala recurso extraordinário ou recurso especial, agravo interno? Porque são termos próprios para designar elementos próprios. Então eu preciso ter precisão. Preciso ter precisão, ficou ruim também. Eita, que hoje está bem. Eu necessito ter essa precisão, exatamente para passar a informação correta. Se eu falasse agravo interno e simplesmente não falasse agravo interno e falasse simplesmente recurso, ia ficar indeterminado, eu sem saber de qual recurso de fato eu estou tratando. Então, é importante eu ter a linguagem técnica, porque eu passo a informação correta. Agora, essa linguagem técnica, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, não pode ser uma linguagem técnica excessiva e que seja uma linguagem e que não seja uma linguagem que afaste o meu leitor, que seja uma linguagem acessível ao meu leitor. Tudo bem? Por isso que aqui, ó, o manual diz que a gente vai ter que fazer uma articulação entre a linguagem comum e a linguagem técnica. E eu vou usar a linguagem técnica quando for imprescindível para o assunto tratado e quando eu puder usar sinônimos, usar uma linguagem comum que seja de uso de todos, eu vou fazer uso dessa linguagem. E assim como o uso adequado da sinonímia. Então, voltando mais uma vez ao exemplo lá do agravo interno, ou recurso especial, ou agravo de instrumento, enfim. Eu não posso colocar como sinônimo de recurso especial, colocar, por exemplo, recurso extraordinário. São recursos completamente diferentes. Então, se eu não tenho elementos que são sinônimos equivalentes, né, são sinônimos que passam a mesma informação, não faz sentido eu usar o sinônimo. Então, por isso que o manual traz essa informação de posso usar sinônimo, mas eu só vou usar sinônimo se de fato o sinônimo for equivalente ao sentido da palavra. Tudo bem? Por isso, então, que isso está dentro da precisão, ok? A objetividade, que é o terceiro atributo, ela diz respeito, o manual ele não traz esse desenho. Se você abrir aí o manual, você não vai ver esse desenho, não. Mas o que ele fala sobre sobre o atributo da objetividade? A objetividade é fazer uma hierarquia de ideias. É fazer uma hierarquização das ideias que você apresenta no seu texto. E aí, eu trouxe esse desenho para que você possa perceber o que é essa hierarquia das informações. Porque quando ele fala que a objetividade preza pela hierarquia das ideias, das informações, é porque ele não quer que haja informações desconexas. Ou ele também, além disso, ele não quer que haja informações que não sejam decorrentes uma das outras. Então, quando eu tenho a ideia central, é a principal ideia do meu texto. Ideia central é a ideia que fundamenta o seu texto. Ideia principal, como está aqui,
Ideia principal é o argumento, por exemplo, que eu utilizo para a minha ideia central. Então, digamos, eu defendo que o Congresso tem de analisar a lei nessa semana. Essa é a ideia. Para eu fundamentar essa ideia de que o Congresso tem de olhar a lei nessa semana, eu vou utilizar a questão do tempo, porque senão eu vou perder, há uma perda de legitimidade do Congresso ou porque o prazo vai expirar, então tem a questão temporal. E aqui eu uso outro argumento. Esse argumento aqui vai ser embasado em ideias secundárias. O que são ideias secundárias? São exemplos e explicações para eu fundamentar a ideia principal. E aí eu posso colocar, por exemplo, os artigos que fundamentam a ideia que eu trouxe da questão temporal, enfim. Então, quando ele fala de objetividade, o principal foco dele é falar sobre a organização dentro do meu texto, que esses exemplos, essas explicações só podem aparecer para fundamentar, para explicar, para exemplificar uma ideia que já esteja mencionada. Tudo bem? E essa ideia, essa ideia principal tem que decorrer, tem que fundamentar de outra ideia mais abrangente. Por isso que eu trouxe esse desenho, para que você perceba que existe uma relação entre essas ideias. Veja, a ideia principal se origina da ideia central. As ideias secundárias se originam da ideia principal. Tudo bem? Essa é a objetividade. O próximo princípio o próximo atributo, concisão. A concisão diz que eu vou tratar de o máximo da informação com um número mínimo de palavras. Eu vou eliminar as palavras, mas eu não posso eliminar ideias imprescindíveis. Então, eu vou falar o máximo com o mínimo. Então, falar o máximo com o menor número, ou seja, falar o máximo com o mínimo de palavras. Tudo bem? E eu não posso eliminar ideias necessárias, essenciais, porque senão eu comprometo a compreensão do texto, a interpretação do texto. Olha aqui essa afirmativa de prova. A concisão é uma qualidade da redação oficial que atende ao princípio da economia linguística, segundo a qual se deve reduzir ao mínimo de palavras possível o conteúdo a ser comunicado, evitando-se redundâncias ou trechos inúteis. Então, é aqui dentro da concisão que entram aquelas ideias de redundância, de circunlóquio, de repetição desnecessária, enfim. Quando eu tenho subir para cima, enfim. Mas aí, subir para cima, acho que ninguém usaria em um ofício, né? Mas só para você entender que essas redundâncias estão dentro da concisão. Tudo bem? Coerência e coesão. O que é a coerência? A coerência diz respeito à relação lógica de ideias. Quando eu falo de coerência, você inclusive consegue aplicar esse sentido de coerência para vários aspectos da sua vida. Você consegue pensar assim, aquela pessoa é incoerente, essa ação é incoerente. Porque você está dizendo basicamente que essa pessoa não tem lógica nas suas atitudes, não tem relação de sentido entre essas ações, não é? Então, a coerência diz respeito a sentido entre as partes de um texto. Tudo bem? Ao passo que a coesão vai falar sobre a conexão harmoniosa entre essas partes do texto, do parágrafo, da frase. É o modo como os elementos linguísticos estão interligados. Então, enquanto a coerência diz respeito ao sentido do que é comunicado, a coesão diz respeito a como eu vou ligar essas partes do texto, como eu vou evidenciar essas partes do texto. E para eu atingir coesão, é claro que eu preciso evidenciar o sentido que há entre essas partes, entre esses elementos do meu texto. Tudo bem? Aí o manual, ele traz 4 formas, 4 estratégias para eu atingir a coerência e a coesão. De acordo com o manual, eu vou atingir a coerência e a coesão por meio da referência, da substituição, da elipse e do uso da conjunção. O que é a referência? Se eu falar assim para você, o ministro chegou. Ele
despachará rapidamente. Então, olha aqui, ó. O ministro chegou, ele despachará rapidamente, ele faz referência a ministro, tudo bem? Esse é uma maneira de atingir a coerência e a coesão. Coerência porque eu tenho que ter sentido entre ministro e ele, essa frase tem que fazer sentido. Ministro pode despachar, ministro despacha. E ele é um elemento coesivo porque substitui esse substantivo aqui, tudo bem? A substituição é quando eu faço uso de sinônimos. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, o ministro determinou a prisão. Determinou a prisão do réu. O magistrado entendeu? O magistrado entendeu? Opa. Então, magistrado agora se refere, é um sinônimo de ministro. Tudo bem? Então, magistrado substituiu a palavra ministro. Eu poderia falar que o ministro entendeu. Tudo bem? A elipse. Elipse é se eu falasse assim, ó, o ministro considera abusiva ou considerou abusiva a cláusula. A cláusula do contrato. Entendeu que alguma coisa. Entendeu, eu não coloquei nada, diferentemente dos outros dois casos. Entendeu, tá aqui, ó, com sujeito elíptico, né? Tem uma omissão aqui, uma omissão de quem? O ministro. Tudo bem? E o uso da conjunção, então aqui, ó, só para ficar claro, 1, 2, 3 e 4, né? E o uso da conjunção, para você também que assistiu à nossa primeira aula, você vai se lembrar, eu falei lá, foi o 9º item, né, das classes de palavras. A conjunção, ela estabelece vários sentidos. A intenção de utilizar uma conjunção é evidenciar qual é a relação de sentido que há entre aquelas partes do texto. Então, a conjunção ela pode estabelecer um sentido de conclusão, de adição, de adversidade, de concessão, de explicação, de alternância, enfim. Tem vários sentidos que a conjunção pode estabelecer. Então, por exemplo, se eu falar assim, o ministro o ministro entendeu... não, vamos melhor. O ministro proibiu o pagamento da taxa. Proibiu o pagamento da taxa. Porque ela era abusiva. Então, esse porquê aqui, ó... sublinho foi a vírgula. Porque é uma conjunção que está indicando uma causa, uma explicação para o fato que foi mencionado anteriormente. Tudo bem? A impessoalidade é um dos últimos atributos da redação oficial. Agora, a impessoalidade é um dos atributos que mais cai nas questões de prova, tá? E o que quer dizer a impessoalidade? Ela tem 3 vertentes. A primeira vertente diz respeito a quem comunica. Como assim quem comunica? A impessoalidade ocorre em quem comunica porque eu estou falando pela administração pública. Significa que eu não posso colocar conteúdo, eu não posso ter uma relação de maior intimidade simplesmente porque eu estou comunicando, porque eu acho que eu posso falar da maneira como eu quero. Não, você não está falando, você, João, não está falando como João, você está falando como servidor público.
Você, Maria, não está falando como Maria, você está falando como servidora pública. Então significa que você tem um padrão a adotar. Você não pode ficar colocando elementos que são próprios seus. Ah, eu não gosto disso, eu não quero isso. Você tem que colocar aquilo que é o correto. Tudo bem? Segunda vertente da impessoalidade é de quem recebe a comunicação. Então, como assim? Quem recebe a comunicação tende a entender aquela informação da mesma maneira que qualquer uma outra pessoa. Não é porque, por exemplo, eu, locutor, emissor, né, da comunicação, vou enviar um ofício para um desembargador, que eu posso, e esse desembargador talvez seja meu amigo, não é que eu posso colocar assuntos e falar assim, e aí, amigão, e aí, meu brother, eu não posso colocar essa linguagem, porque o desembargador não está ali na figura do meu amigo, ele está na figura de alguém que precisa desempenhar uma função pública. Então, tanto eu, emissor, quanto o meu receptor, a gente tem de ter o mesmo padrão, o padrão disposto no Manual de Redação da Presidência da República. E a terceira questão é do próprio assunto que é tratado. Espera-se que o assunto que esteja dentro de uma comunicação seja um assunto de interesse público, seja um interesse do cidadão. Por mais que a comunicação seja entre dois órgãos, por exemplo, ou seja, essa comunicação em tese não vai chegar ali para um cidadão, mas essa comunicação tem de versar sobre um assunto público, tudo bem? Não pode ser, por exemplo, utilizar a comunicação para tratar de assuntos pessoais, eminentemente pessoais. Não estou dizendo profissionais, assim, do cargo, próprio do cargo. Pode usar, falar sobre o próprio do cargo. Um juiz pode pedir férias por meio de um ofício, né? É assunto próprio dele. Mas não posso usar o ofício para falar assim, como é muito comum na administração pública, falar assim, ao ensejo, que fica lá no finalzinho, não sei se alguém já viu, ao ensejo, manifesto elevada estima e distinta consideração. Você está usando o documento público para falar de um assunto pessoal, para falar de um assunto que não é oficial, que não é de interesse do cidadão, tudo bem? Aí olha aqui, ó, afirmativa de prova. A redação oficial é qualidade de comunicação feita em nome do serviço público, admitindo-se, entretanto, que os documentos internos a determinado órgão contenham impressões individuais, características de quem assina o expediente. Não foi exatamente o que eu disse, o contrário disso. Eu não falei para vocês que quando, deixa eu voltar aqui, quando eu vou comunicar, eu não posso ficar colocando aspectos meus ali naquele texto só porque eu estou redigindo aquele documento? Não posso, então eu não posso colocar impressões individuais. Não posso colocar impressões individuais, porque, como é serviço público, tende a haver uma padronização, uma uniformidade. E para eu conseguir a padronização, a uniformidade, eu tenho de apresentar documentos impessoais. Tudo bem? Um assunto que cai muito em prova, e que eu vou falar na próxima questão, é sobre o uso da primeira pessoa. Será que usar a primeira pessoa configura a quebra de impessoalidade? Primeiro, se você não estiver se lembrando, o que é a primeira pessoa? É quando eu falo solicito, tudo bem? Requeiro, peço, encaminho, envio. Isso aí é o uso da primeira pessoa, ok? E existe também essa primeira pessoa do singular, existe a primeira pessoa do plural. Enviamos, comunicamos, requeremos, enfim. Usar a primeira pessoa não configura quebra de impessoalidade. Eu posso usar a primeira pessoa. Por quê? A impessoalidade vai se quebrar quando eu utilizar e falar coisas próprias de mim, próprias do emissor. Quando eu falo solicito, eu não estou falando como o Pedro, como o João, eu estou falando como servidor público. Então, como é uma pessoa, como se sabe, tá tudo bem usar a primeira pessoa. Tudo bem? Isso não faz a quebra da impessoalidade. Olha essa questão. O uso da primeira pessoa no expediente hipotético apresentado não viola a recomendação de impessoalidade da linguagem de comunicações oficiais. Por isso que esse item é correto, é certo. Sim? Ok? Item correto. Eu não coloquei aqui para vocês, mas vocês, nessa questão anterior,
O item é errado, sim? A gente viu que não pode ter impressões individuais. Muito bem, muito bem, muito bem. O item é correto, não viola. E vamos para o último elemento, o último atributo da redação oficial, que é a formalidade, a padronização e o uso da norma padrão. Quando eu falo de formalidade, é porque eu vou ter que apresentar uma civilidade no envio da informação. É não tratar aquela informação como se fosse algo, por mais que seja uma informação simples, eu tenho que apresentar uma estrutura específica, eu não posso ficar falando com o meu interlocutor de qualquer maneira. Então, por isso que aqui, ó, maneira adotada no tratamento, eu tenho que apresentar respeito por aquele meu interlocutor. A padronização quer dizer sobre o uso adequado dos pronomes de tratamento, ou seja, quando for determinadas autoridades eu vou usar Vossa Excelência, quando for outras, Vossa Senhoria. A diagramação, por exemplo, quando a margem do meu documento tem de ser 2,5, 2,5 centímetros. Isso é a diagramação, a formatação. Tem uma forma própria, tem que ter parágrafo, tem que numerar parágrafo, a maneira de digitar também. E o uso da norma padrão é exatamente para que haja uma uniformidade em uma linguagem. Uma coisa que o manual fala muito é que não é porque o manual trata de uma linguagem, né, coloca aspectos gramaticais, trata de atributos, não é que ele está buscando uma linguagem una, ele não está buscando uma linguagem dentro de uma caixa que as pessoas não vão poder apresentar, vão ter que ficar ali engessadas, não é isso. Só que a linguagem da administração pública não pode ser uma linguagem que seja uma linguagem própria do jornal, não é uma linguagem que seja própria da internet, ela tem de ser uma linguagem mais ampla possível, porque a intenção é fazer com que todos os cidadãos entendam perfeitamente aquela comunicação. Tudo bem? Ok? Aí olha essa questão aqui. Embora estabeleça parâmetros para o uso da língua em redações oficiais, o Manual de Redação da Presidência da República rejeita a adoção de um padrão de escrita baseado em uma linguagem administrativa específica, alheio à evolução natural da língua. Por que esse item é correto? A intenção do administrador público não pode ser ficar escrevendo da mesma maneira como de 1980. Ele tende a apresentar uma evolução da língua, tende a apresentar a sua linguagem de acordo com a evolução que acontece. Isso não significa que ele está, que é possível que ele utilize gírias, utilize linguagem informal. Não, mas é porque a linguagem administrativa, não existe uma linguagem administrativa, existe uma linguagem acessível a toda a população, acessível a todos os órgãos, porque se ele fosse uma linguagem própria da administração, única da administração, o cidadão não entenderia. Assim como é comum na linguagem jurídica, já que é uma linguagem própria daquele meio, muitas vezes o cidadão não entende, né? Aquela pessoa que depende do processo, ela muitas vezes não entende, porque eles usam, às vezes, jargões, estruturas próprias só dali. E é isso que a redação busca. E é isso que a redação não busca, que é trazer o máximo de uma linguagem acessível a todos. Tudo bem? Então aqui a gente encerra esta terceira aula do minicurso. Espero vê-lo em breve. Um abraço!